Muito bem, meus queridos, estamos começando a nossa escola dominical, agora sim. Você que nos acompanha também pela internet, em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus fale muito ao nosso coração. Vamos falar hoje sobre a mensagem de Isaías, o maior dos profetas do Antigo Testamento, profeta messiânico, profeta muito abençoado e abençoador, também um profeta incompreendido, como tantos profetas do Antigo Testamento. Vamos estar então meditando sobre a mensagem do profeta Isaías para hoje, o seu panorama e análise. Muito bem, o nome do livro vem do próprio profeta Isaías, o seu autor. E o nome Isaías, em hebraico, Yashahu, significa salvação de Jeová, ou salvação de Yahweh, né? Salvação de Yahvé, de Jeová, Yahweh, enfim. É o tetragrama sagrado que aparece aqui. Então, Yashahu significa isso, salvação de Jeová. O seu autor, o autor é o profeta Isaías, filho de Amós, marido de uma profetisa e pai de 2 filhos. Membro da família real, neto do rei Joás, primo do rei Uzias. Ele foi profeta no palácio por cerca de 50 anos. Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele era um profeta, portanto, de uma qualidade no seu texto muito superior. O seu texto era um texto bastante rico em linguagem e até em poesia, porque de fato ele era, além de profeta, poeta também. Ele morreu segundo a tradição judaica, cerrado ao meio, após ser enterrado vivo dentro de um tronco oco, sob as ordens do terrível rei Manassés. Sua autoria única de todo o livro é contestada por muitos estudiosos, porque o livro nitidamente possui 2 partes, do capítulo 1 ao 39 e dos capítulos 40 a 66. E essas partes são diferentes quanto à abordagem teológica, temática e também no seu conteúdo. A segunda parte do livro, também chamado de Deutero Isaías, teria sido escrita por outro autor durante o período pós-exílico. Mas isso aqui é uma compreensão dos estudiosos e críticos, tá bom? Nós, aqui na nossa igreja, nós entendemos ser, na verdade, Isaías o seu único autor, tanto da primeira parte, que de fato é diferente, quanto também da segunda parte. Nós adotamos o pensamento e a tradição mais conservadora. Okay? Mas é bom pontuar que existem estudiosos e alguns especialistas, críticos inclusive, dessa visão conservadora, que adota o livro de Isaías como sendo um livro escrito por 2 autores, sendo o profeta Isaías autor apenas da primeira parte. Veremos agora que a data da escrita, que é por volta de 700 antes de Cristo. Bom, no ano 700 a.C. Tempo da ação. O seu ministério profético durante cerca de 50 anos, ele durou cerca de 50 anos, correspondendo aos últimos dias do Reino do Norte. Isaías profetizou no Reino do Sul, entre 740 a 695 a.C. E são os seus contemporâneos, os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Um pouco antes e durante a primeira parte do seu ministério, por volta de 740 a.C., Amós e a seguir Oséias profetizavam no Reino do Norte, enquanto que Miqueias era conterrâneo e contemporâneo de Isaías também no Reino do Sul, falando ao povo do interior, já que Isaías era profeta palaciano. Então, enquanto Isaías falava no palácio, Miqueias estava também atuando no mesmo tempo e no mesmo reino, o Reino do Sul, mas falando ao povo da periferia, ao povo pobre da periferia. Enquanto que Isaías era usado por Deus para
influenciar positivamente o palácio. Por isso era profeta palaciano. Nós vamos ver agora o versículo-chave do livro de Isaías. Está no capítulo 53, versículo 6. Aliás, é o capítulo mais messiânico do livro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele quem? Aqui é o grande servo sofredor, que é uma mensagem que Isaías trouxe sobre o servo sofredor, profetizando já sobre o Senhor Jesus que viria. Nós que somos cristãos entendemos perfeitamente que o servo sofredor era uma referência a Cristo Jesus, tomando a forma humana, o próprio Deus tomando a forma humana. Apenas lembrando que é para aqueles que não creem que Jesus é o Messias, no caso o judeu ortodoxo, que não crê que o Senhor Jesus é o Mashiach, o Messias de Deus, eles entendem, portanto, que esse servo sofredor não seria o próprio Messias, porque na visão judaica tradicionalíssima, o Messias nunca perde, não seria sofredor, ele seria apenas vitorioso. Por isso era escândalo para o judeu entender que Jesus Cristo, que morreu crucificado, seria o Messias. Para eles era escandaloso entender assim. Então, eles não entendem aqui que se refere ao Messias, mas eles entendem que se refere ao próprio povo de Israel, que era o servo sofredor na situação de cativeiro. No caso aqui, o cativeiro babilônico do Reino do Sul. Essa era a compreensão, essa é a interpretação e a compreensão do judeu ortodoxo. Nós que somos cristãos, somos, portanto, messiânicos, acreditamos, e tanto nós quanto os judeus messiânicos também, interpretam, na minha opinião, interpretamos corretamente, de que o servo sofredor é uma mensagem profética referindo-se ao Messias Jesus. E que, portanto, nós escolhemos esse versículo como versículo-chave de todo o livro de Isaías. O tema que o livro trata, a graça e o livramento de Deus para com Israel. Porque estamos falando aqui na situação triste, pesarosa do cativeiro babilônico, né? Então Israel precisava de uma palavra de conforto em meio a essa crise terrível que o povo estava enfrentando. Bom, conteúdo. Isaías é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento, sendo ao mesmo tempo profeta, poeta, estadista e grande orador. Deus o usa assim como usou Amós, o boiadeiro, agricultor, revelando com isso não fazer acepção de pessoas e a disposição de usar homens, independentemente de suas qualidades ou atributos pessoais. Em termos de erudição, digamos que o profeta Isaías era equiparado ao apóstolo Paulo. Em termos de erudição, o que o profeta Isaías foi no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo foi no Novo Testamento, né? Grandes vultos e eruditos, e Deus usava todos. Deus usa tanto o simples, aquele que tinha pouco estudo, tanto aquele que tinha um trabalho muito simples para sobreviver, no caso o profeta Amós, quanto também usou Isaías, grande vulto intelectual, e isso é bastante perceptível quando você vai analisar o livro, né, e cada capítulo do livro de Isaías. Bom, o seu livro contém variadíssimo material profético, pois ele denunciou o mal em Israel e Judá, ameaçou os inimigos circunvizinhos como o Egito, a Síria, Moabe, Filistia, Síria e Edom. Aconselhou também reis como Ezequias, anunciou o Messias com tal riqueza de detalhes que é chamado de o profeta evangélico. Anunciou a queda do Reino do Norte pela Síria e presenciou o cumprimento desta sua profecia quase 200 anos antes. Ele também predisse o cativeiro babilônico e até o nome do futuro libertador.
O seu estilo literário é belíssimo, usando em suas mensagens inúmeras figuras de linguagem e também figuras dramáticas, para, de fato, impactar o povo com a mensagem. Não é? Isso é interessante, porque a gente percebe o quanto Deus quis que o profeta Isaías, inclusive, circulasse pelas ruas, deixou o palácio para circular pelas ruas completamente nu, sem roupa, para mostrar a vergonha que Israel estaria passando no futuro com respeito ao cativeiro. Não é? Inclusive, Isaías teve que passar por essa vergonha, mesmo ele sendo um profeta acostumado ao palácio. Ele, de fato, estava lá na completa obediência a Deus, ainda que a ordem de Deus fosse entendida ou recebida como algo absurdo como esse. Né? Mas o profeta não retrucava, não tem que retrucar. O servo de Deus não tem que retrucar a vontade de Deus, ele tem que entender a vontade, ele tem que compreender que é de fato Deus que está falando com ele, e não uma loucura da cabeça dele, e entendendo isso, tendo segurança do seu chamado, tendo segurança do modo como Deus quis falar com ele, então o profeta obedece. Ok? De fato, Isaías, tanto quanto os profetas do Antigo Testamento, eles agiram assim. Bom, Isaías, no próximo slide aí, você vê que Isaías começou o seu ministério sob os reinados de Uzias e Jotão, falando contra a ganância de alianças com povos pagãos e também de idolatria. Prosseguiu falando quando o mau rei Acais subiu ao trono. Este era um rei idólatra declarado e por isso sofreu castigo de Deus, como invasões frequentes em seu reino. Então perceba aqui, né? O rei era ímpio e essa impiedade do rei trazia também dificuldades para a nação, para o povo. Essa iniquidade aqui do rei Acais dizia respeito aos seus atos de idolatria e a tudo o que ele fazia que era desobediente a Deus. Não é? Então o povo sofria por causa disso. Sofreu o castigo de Deus com invasões frequentes em seu reino. Era um tempo de profetizar juízo e anunciar a esperança messiânica, que seria a resposta para esse juízo, já que Deus estaria preservando o seu remanescente fiel. Babilônia, futura inimiga, também seria destruída. Morreu Acais, mas, segundo Isaías, não morreram as opressões sobre um povo distante de Deus. Então, ainda que o rei morresse, se o povo continuasse por esse caminho da impiedade, imitando o seu rei ímpio, o povo também sofreria por mais tempo as consequências. Você percebe aqui no próximo slide agora que o rei Ezequias assumiu o trono e foi um período fundamental na história do povo de Deus e ocupou a maior parte das mensagens proféticas de Isaías. Um rei que era piedoso, Ezequias era um rei piedoso, que começou bem o seu reinado, mas terminou mal. Durante o 6º ano do seu reinado, a Assíria invadiu o norte e destruiu Israel. 8 anos depois, invadiu também o reino de Judá, e Ezequias então adoeceu mortalmente. Neste período crítico, Isaías foi um forte apoio ao rei. De fato, no momento de maior crise de Ezequias, em que ele estava inclusive orando incessantemente, já que ele havia recebido do próprio Deus também a palavra de que ele morreria, que deveria preparar sua casa, cuidar de tudo, para se preparar para a morte. Mas então ele clama a Deus, Isaías então recebe a palavra de Deus antes de sair do palácio, então volta para Ezequias e fala para ele a nova mensagem de que Deus daria mais 15 anos, mas que esses 15 anos que foram acrescentados não foram bons. Não é? E de fato Ezequias termina mal o seu reinado. Se ele soubesse que seria assim, talvez não tivesse clamado tanto por sua saúde. Não é? Às vezes é melhor morrer do que viver mais tempo para ver uma situação ruim
na sua própria vida espiritual, uma decadência, inclusive, no seu reinado. Muito bem. Frequentemente, nesse período, você pode ver no slide aí, Isaías condena a idolatria e as alianças espúrias dos reis maus de Israel, tal como a de Ezequias fez com o Egito para livrar-se da Síria. Foi uma péssima solução, em que Ezequias quis se unir, quis fazer conchavo com o reino pagão, o reino contrário à vontade de Deus naquele período, para se livrar de um mal maior, que seria a Síria. Não é? E, claro, Deus reprovou essa ação. Essa ação demonstrou na cabeça do rei Ezequias, né, no coração dele, revelou que ele de fato estava agora, nesse final de sua vida, nesse tempo prolongado da sua vida, ele esteve perdendo a confiança em Deus. Isso foi fatal. Os capítulos de 40 a 66 trazem principalmente uma mensagem de consolação e restauração, enfatizando a graça de Deus e a vinda do Messias, o servo sofredor. O capítulo 53 é central, não só numericamente falando, mas também tematicamente falando, porque, como nós já vimos aqui, o capítulo 53 é o capítulo para nós cristãos, que interpretamos como sendo uma referência ao Messias Jesus Cristo, é o capítulo central de Isaías, porque ele é o mais forte no que diz respeito a tratar do servo sofredor, o Messias, de modo profético. Então, do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías fala de condenação, como a gente vai ver aqui na divisão do livro também. E do capítulo 40 até o final, é a segunda parte em que ele fala de esperança para uma nação devastada pelo cativeiro. Bom, então você vai ver agora aqui a divisão do livro de Isaías, comigo, né? Há formas diversas de dividir o rico livro de Isaías. Uma delas é a que apresentamos no conteúdo do livro correspondente ao período dos reis, que é essa simples aqui, em 3 partes, né? Sobre Jotão e Uzias, no reinado de Jotão e Uzias, em que Isaías está profetizando, do capítulo 1 ao capítulo 6. Sobre Acais, o outro rei, dos capítulos 7 a 14. E sobre Ezequias, dos capítulos 15 a 66. Lembrando que foi aqui no capítulo 6, nessa primeira divisão, sobre Jotão e Uzias, especialmente Uzias, no capítulo 6 é que Isaías relata que no ano em que morreu o rei Uzias, portanto, fechando essa primeira etapa do livro do profeta, ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E ali ele descreve como o Senhor purificou a sua língua, né, através do anjo com Atenais, e ali aconteceu o seu chamado. Ele purificado, foi renovado o seu chamado profético, agora não apenas para ficar lá no palácio, no bem bom, tranquilo, bebendo aguinha de coco, mas agora para de verdade sair inclusive do palácio e enfrentar a dura realidade que o povo enfrentaria mais à frente, que era a realidade dura do cativeiro. Alguns questionam se o trecho do servo sofredor não poderia a pertencer ao período do sofrimento do profeta Isaías sob o governo do rei Manassés. Também é possível. Mas, é claro, nós temos uma visão diferente. Não é? Se bem que uma palavra profética geralmente tem dupla aplicação. Não é? Então, às vezes, uma palavra profética tem uma aplicação mais imediata ao tempo do próprio profeta, aquela geração do próprio profeta, e também tem o aspecto de aplicação futura, que é futuro, inclusive, para nós ainda hoje, não é? Quando aguardamos a segunda vinda do Messias, conforme ele profetizou. Inclusive, há aspectos aqui do livro de Isaías que ainda estão em expectativa e em esperança para vermos se concretizar na Terra. Não é? Alguns pensam ser o milênio, outros pensam já ser direto à eternidade, enfim. Mas há aspectos do livro de Isaías que ainda aguardamos se concretizar.
Você vai ver aí que uma segunda forma de dividir o livro é aquela aí que o faz quanto ao seu objetivo e conteúdo profético. Então, temos aqui mais 3 divisões possíveis para o livro, né? Mais uma forma de dividir em 3 partes o livro. Ou quando no começo Isaías fala sobre denúncia, julgamentos e condenação para Israel, Judá e circunvizinhos, nos capítulos 1 a 35. A segunda parte é a história do rei Ezequias, de 36 a 39. E por fim, a libertação, redenção e consolo, de 40 a 66. É uma outra forma também de tentar dividir o livro. A terceira forma ainda de dividir o livro está aqui, ela é a mais simples de todas, que é seguida pela maioria dos autores, inclusive eu, né? Denúncia e condenação dos povos em geral, inclusive Israel e Judá, e conforto e consolação, do 40 aos 66. Né? Então, tanto a primeira parte, Isaías, quanto a segunda parte tem essa coesão no seu aspecto do assunto tratado, porque fala, de fato, da condenação que Deus trouxe como resposta direta à rebeldia do seu próprio povo, a constante rebeldia, a contumaz rebeldia do seu próprio povo, e depois a promessa de redenção, de restauração, a preservação do remanescente fiel, tudo isso demonstrando também o amor de Deus pelo seu povo, em preservá-lo para que ele não seja extirpado da face da terra. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos 3 no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, veremos agora aqui o esboço do livro de Isaías. Já vimos as divisões, já vimos aqui que a principal, a que eu uso, é essa simples de 2 divisões apenas. E agora
o esboço do livro. O livro possui 66 capítulos, com 1.292 versículos, tratando todos desses aspectos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, juízo contra Israel e Judá. 7 a 12, alianças políticas condenadas. 13 a 23, 10 predições de castigos aos inimigos circunvizinhos. 24 a 27, 32 e 35, o Apocalipse de Isaías. 28 a 31 e de 33 a 34, mais juízo contra Israel, Judá e inimigos. 36 a 39, o rei Ezequias. 40 a 48, aqui já muda a chave, a grandeza de Jeová contrastando com as nações gentias. 49 a 57, a redenção por meio do sofrimento. 58 a 66, terminando assim o livro, a implantação do reino universal de Deus. E essa parte final aqui, que nós ainda aguardamos que se concretize de modo completo, de modo cabal. No próximo slide, você já vai ver agora a parte da análise. A nossa análise, vimos até aqui o esboço, toda a percepção do que é o livro, do que ele é composto, e agora a análise. Nós geralmente deixamos para o final do livro essa parte que nós sempre separamos, o Cristo no livro, como Cristo aparece no livro bíblico também do Antigo Testamento. Mas em Isaías não tem como fazer assim. O livro inteiro, praticamente, a gente enxerga Cristo nele, não é? Nós enxergamos o Messias nele. Então, já de cara, o primeiro objeto da nossa análise é Cristo em Isaías. E, na verdade, essa primeira análise, essa análise inicial é a mais importante e é a que vai nortear os outros aspectos da nossa análise de Isaías. Isaías é o profeta evangélico, como nós também já vimos, ou profeta messiânico, porque é rico nas predições e em seus detalhes a respeito de Jesus. Portanto, o livro nos fala sobre o nome e a forma do nascimento do Messias. Isaías 7,14, conhecemos bastante, não é? Natal está chegando, vamos falar esse versículo Natal, com certeza. Também fala dos atributos do Messias, do servo sofredor, capítulos 9, 11, 32, 40, 41, enfim, né? Também fala do seu ministério, capítulos 11, 25, 35, 40, 44 e por aí vai. E, por fim, fala do seu sofrimento no capítulo 53, né? Na verdade, esse trecho do servo sofredor, mais assim, detalhado, começa no capítulo 52 e se expande até o capítulo 53, e no capítulo 53 está o clímax dessa passagem do servo sofredor, com referência ao Messias. Bom, no próximo slide você vai ver o nosso segundo apontamento de análise para o livro. Isaías apresentou o servo sofredor de Jeová entre os capítulos 42 a 53. Jesus veio a serviço do Senhor, cumprindo a sua vontade, trazendo redenção a Israel e ao mundo pelo caminho do sofrimento. Ele foi o último sacrifício derramado pelo pecado de todos nós. Então, numa época em que ainda existia o templo, mas ele já estava prestes a ser destruído, então aquele sistema sacrificial seria impedido de continuar acontecendo, especialmente também, não apenas pela inexistência do templo após a sua destruição, e a sua profanação também, mas o próprio povo, estando em estado de cativeiro, não tinha como fazer sacrifícios ali. Então, o sistema sacrificial termina nessa profecia de Isaías, quando o povo é levado cativo. Ele retorna só no Novo Testamento, quando o rei Herodes, antes de Cristo vir ao mundo ainda, mas ele começa a recriar o templo, né? Ele então reconstrói o templo e também não dura muito tempo esse templo reconstruído.
E no ano 70 depois de Cristo, o templo é novamente destruído e permanece destruído até hoje. Só sobrou ruínas e uma parte desse templo original, que é conhecido hoje lá em Jerusalém como o Muro das Lamentações. Por isso o nome é esse, o Muro das Lamentações. Os judeus praticamente todos os dias chegam lá no muro, fazem as suas preces, as suas orações, visitantes inclusive do mundo inteiro. Tem aqueles vãos, né, do Muro das Lamentações, colocam aqui naqueles vãos papeizinhos com pedidos de oração, com nome de pessoas, parentes. Ainda hoje é feito assim. E esse Muro das Lamentações é o que sobrou, ainda permanece de pé desse templo de Jerusalém, o templo de Herodes, o segundo templo. Tá? Isso é realmente algo triste. E profeticamente é muito provável que esse templo seja reconstruído pela terceira vez. Mas é uma probabilidade, não é uma certeza. É uma probabilidade. E de que, inclusive, há lá em Israel, hoje em dia, um grupo lá, né, uma espécie de empresa que se ocupa disso. Ele já tem tudo o que é preciso para reconstruir o templo já preparado. Já tem as roupas dos sacerdotes guardados lá direitinho, expostas, inclusive, roupa do sumo sacerdote. A menorá, inclusive, usa uma réplica, né, uma réplica muito fiel da menorá gigante usada no templo, está lá em Jerusalém, no meio da rua, tapada com uma cúpula. Qualquer um que visitar consegue ver aquela menorá de ouro maciço ali no meio da rua de Jerusalém, das ruas de Jerusalém. E já tem todo o restante pronto para reconstruir. Só falta resolver a situação do lugar, porque onde é o lugar do templo, que inclusive é o lugar onde o seu Nesta Pedro pregou agora de manhã, do quase sacrifício de Isaac. O lugar onde fica o templo é no exato lugar em que Isaac quase foi sacrificado. E hoje o que está nesse lugar é a mesquita, aquela cúpula dourada, né, que é uma mesquita muçulmana, que está lá. Nem pensar em querer construir hoje o templo de Jerusalém naquele lugar. É decretar a Terceira Guerra Mundial. Né? Então, esse embargo, do ponto de vista geográfico, político e até religioso, não permite que se reconstrua hoje o templo de Jerusalém. Então, se houver algum movimento mais concreto com respeito a essa reconstrução do templo mais para frente, é muito provável que isso tenha algum significado profético, sim. Tá? E então ficamos alarmados e aguardando com expectativa a segunda vinda do nosso Senhor, se estivermos vivos até lá. Né? Muito bem. Voltando aqui para o nosso material, né, de Isaías. Esse terceiro aspecto aqui, a gente vê que Isaías 14 e Ezequiel 28 parecem ser os dois textos mais ricos da Bíblia sobre a beleza e a perfeição original de Satanás e os motivos da sua queda. Por que eu digo parece e dou ênfase a isso? Porque essa é uma interpretação, especialmente cristã, com respeito à origem obscura de Satanás, o anjo das trevas, o nosso inimigo, né? Na verdade, o inimigo de Deus, né, que também é nosso inimigo porque ele quer atingir Deus. Mas como Satanás não consegue atingir Deus, porque é como o chihuahuazinha querendo encarar um pitbull, né? Ele não consegue encarar, então ele quer atingir a gente, né? Ele quer atingir a gente para tentar, de modo indireto, atingir ao próprio Deus. Mas então, a origem de Satanás na Bíblia é, na verdade, obscura. Tá bom? O nome Satanás aparece em hebraico Ha-Satã. Mas o nome Lúcifer, por exemplo, não está na Bíblia aplicado ao diabo. Isso é uma tradição católica. E mesmo a interpretação de que ele era um anjo de luz, alguns dizem até que ele era dirigente do coral celestial, tudo isso é invenção católica,
Nada disso tem respaldo na Bíblia, tá? Tudo isso é apenas uma forma de interpretar. O que nós temos de fato é que Isaías 14 e Ezequiel 28 tratam inicialmente, principalmente, sobre esses reis aqui, o rei de Tiro e o rei de Sidom, ponto final. O que passa disso, se é de fato uma representação de Satanás, é possível, mas não é uma interpretação assim concreta e plenamente verificável. É uma interpretação possível e geralmente nós cristãos levamos em conta essa passagem como sendo uma referência profética também a essa origem obscura do próprio Satanás. Mas só para vocês terem uma ideia, o povo judeu tem uma interpretação diferente, tá? O povo judeu interpreta de modo diferente e vocês não vão querer ouvir o que o povo judeu tem a dizer sobre isso. Eu vou poupá-los disso, tá? Porque o povo judeu não considera o Novo Testamento, o povo judeu ortodoxo. Não considera o que Jesus ensinou sobre o diabo. Então, por não considerar o que Jesus ensinou, a interpretação deles é bem estranha para nós, tá? Então, vamos seguir apenas com a nossa percepção cristã mesmo, para não escandalizar ninguém aqui, certo? Seguindo, então, com o nosso conteúdo, o quarto destaque aqui. Quase todos os estudiosos de Isaías apresentam o seu livro como uma mini-bíblia, diante de tantas coincidências, tá bom? De fato, tem umas coincidências bem interessantes aqui com respeito a Isaías, comparado com a Bíblia inteira, né, como um todo. Por isso que ele é chamado de uma mini-bíblia. Porque olha só, a Bíblia tem 66 livros. Isaías tem também 66 capítulos. A Bíblia se divide em duas partes, o Antigo Testamento, com 39 livros, que fala sobre lei, a condenação da lei e tudo mais. O Novo Testamento, com 27 livros, que fala sobre a graça, principalmente a graça em Jesus Cristo. Isaías também tem duas partes. A primeira parte fala do julgamento das nações, de Israel, de Judá, e também fala de condenação, né? E a segunda parte fala de graça e redenção, nos capítulos 40 a 66. Então, veja só, né? Uma coincidência assim, bastante interessante da Bíblia como um todo, e Isaías também. A primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, se encerra com profecias messiânicas. E é assim que termina a primeira parte de Isaías também, falando de profecias messiânicas. A segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, ela se abre com o precursor do Messias, que é João Batista, e trata da pessoa e obra de Jesus. A segunda parte de Isaías, no capítulo 40, começa falando profeticamente do mesmo João Batista e anuncia a graça salvadora do Messias, né? Veja como tudo para Deus é friamente calculado, como diria o Chapolin Colorado, né? É tudo milimetricamente calculado, nada é à toa, nada é por acaso. A Bíblia termina com o Apocalipse. Isaías termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, como está também no livro do Apocalipse, né? Então, é bastante significativo também a gente perceber isso. Letra E, entre a primeira, o Antigo Testamento, e a segunda parte do Novo Testamento da Bíblia, né, há um interlúdio histórico, ou seja, aquele período chamado de período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamentos, onde Israel é ameaçado por dois grandes impérios mundiais, o Império Grego e o Romano. E quando começa o Novo Testamento, já está sob o domínio romano. Entre a primeira parte de Isaías e a segunda parte também, há um interlúdio histórico, onde Israel é ameaçado pelos dois grandes impérios mundiais de então, o Império Assírio e o Império Babilônico. Tá bom? Então, você pode ver agora aí, depois de todas essas curiosidades sobre Isaías comparado à Bíblia, né, de um modo geral, como sempre, você vê em nossa bibliografia básica, a Bíblia Sagrada e também o livro de Ângelo Gagliardi Júnior, Panorama do Antigo Testamento.
Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.